Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Velocista Carmesim capítulo 63. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 63. Laboratórios Star Central City, Terra 2. O som de uma pia aberta podia ser ouvido em um dos quartos de hóspedes nos laboratórios Star e seu ocupante estava usando a dita pia para cuidar de alguma higiene. O dito ocupante era Naruto, que tinha acabado de sair do chuveiro e se limpou. Ele enxagou uma lâmina de barbear na pia e desligou a água antes de pegar uma toalha e secar o rosto. Ele se olhou no espelho e não tinha certeza se era apenas sua mente, mas ele honestamente sentia como se tivesse envelhecido anos de sua aventura multiversal. Toda aquela corrida e viagem para várias terras, ajudando novos amigos a lidar com seus problemas e tornando as coisas melhores. Quando ele chegou estava tudo bem e, sendo um herói, ele sentiu um senso de responsabilidade em ajudar. Mas ele teve que admitir que todas aquelas viagens o fizeram sentir como se tivesse envelhecido 10 anos. Teve seus momentos, mas também seus pontos negativos. E ele esperava não ver Goodspeed novamente. Ele saiu do banheiro e vestiu roupas limpas quando ouviu uma batida na porta. Entre. A porta se abriu e Rony entrou. Ei, Naruto. Você está bem? Sim, estou bem. Um banho e uma barba e estou 100% de volta. Naruto o assegurou. Bom ouvir. Seus pais e Wells estão na sala de brecha. Rony disse a ele, então eles foram até lá. Lamento ouvir que sua tentativa de voltar para a Terra 1 não funcionou. Eu também, mas a jornada me deu alguns dados bons. E com esses dados e agora que estou de volta aos laboratórios Star, podemos descobrir uma maneira de voltar para casa. Naruto prometeu. Alguma notícia do Zoom? Não desde sua briga com ele. Já faz meses, e para ser honesto, todo mundo sente que está esperando outra bomba cair. Wells acha que você pode realmente tê-lo matado. Rony apontou. Eu não acho. Meus instintos me dizem que Zoom ainda está lá fora. Ele está apenas esperando o momento certo. É por isso que devemos descobrir como voltar para casa para que possamos obter ajuda para derrubá-lo. Naruto declarou. Amém para isso. Rony disse quando chegaram à sala da brecha, onde viram Dr. Wells, Minato e Kushina trabalhando nos dados que Gideon deu a eles, além de olhar todas as coisas que Naruto tinha em sua mochila quando voltou. As coisas que ele havia miniaturizado voltaram ao tamanho normal. É tão bom ter você de volta. Kushina andou até ele e o abraçou, então Naruto o abraçou de volta. Ficamos preocupados com você depois do primeiro mês que você se foi. Ou são os primeiros 4 meses para você? Não sei bem como isso aconteceu, mas claramente a viagem pareceu muito mais longa para mim por um motivo. 8 meses no multiverso e apenas 2 meses aqui. Estranho. Naruto admitiu. Mas estou feliz por voltar são e salvo. Claramente você não passou seus 8 meses fora apenas correndo. Esta é uma espada impressionante. Minato disse a ele, examinando a katana de lâmina reversa de aço valeriano, vibranium que Naruto tinha com suas coisas. Você fez isso? Sim, com alguma ajuda de Gideon. Acontece que havia uma terra no multiverso de Game of Thrones. Naruto disse a ele. Sério? Rony pensou que ele estava brincando. Estou falando sério. E os personagens do show parecem exatamente com seus atores. Aqui. Naruto pegou seu telefone para mostrar a ele uma selfie rápida que ele tirou com Daenerys quando ele estava naquela terra. Linda e Cisco vão ficar com muita inveja. Fico feliz em saber que você desperdiçou seu tempo em outras terras em vez de tentar encontrar o caminho de volta para a sua, comentou Wells. Ah, Wells. Ainda está tão amargurado com esse pedaço de pau gigante no seu cu, hein? Naruto brincou. Por favor. Esse pedaço de pau está permanentemente preso ali. Minato brincou.
De qualquer forma, a viagem não foi um fracasso total. Cheguei perto da Terra várias vezes, mas há um campo de energia de Tachyon cercando a frequência vibracional da dimensão. Naruto apertou alguns botões em seu relógio e reconectou Gideon ao sistema de laboratórios Star da Terra 2. Gideon, projete os dados. Claro. Um holograma projetou os dados valiosos que Gideon coletou quando Naruto tentou se aproximar da Terra 1 e o campo de energia Tachyon ricocheteou. Ah, sim. Isso vai resolver. Minato comentou. A menos que você consiga atingir a velocidade da luz, você não vai conseguir passar por essa barreira. Por que não usar o intensificador de velocidade de Tachyons? Sugeriu Ronin. Não, Naruto já usou 2 vezes para obter um aumento de velocidade. Mais um pouco e danificará a força de velocidade em suas células. Kushina disse a ele. Teoricamente, a velocidade de Naruto vai aumentar continuamente com o tempo, mas chegar à velocidade da luz provavelmente levaria anos. Tempo não temos. Então, quando você e Rony foram arrancados da sua terra para nós através da singularidade e a fecharam, a energia saiu em cascata e criou o campo de energia sobre a frequência dimensional da sua terra. Como alguém colocando um cadeado extra seguro na sua porta da frente, mas não lhe dando a chave. Wells comentou. Gideon sugere que o colapso daquela singularidade que fez o campo de energia não foi completo. Provavelmente há rachaduras no campo de energia que podem conectar a Terra 1 a outras terras no multiverso. E considerando a proximidade da Terra 1 a Terras 2 e que a singularidade estava acima do céu aqui, então há uma chance de um desses portais estar nesta Terra. Naruto explicou. Então, se encontrarmos um desses portais, há uma chance de chegarmos em casa muito mais cedo. Rony disse e sorriu para a perspectiva. Mas estamos aqui há meses. Certamente teríamos visto sinais de uma brecha ou portal para outra terra, certo? Não necessariamente. O Dr. Wells foi até seu computador e começou a fazer alguns cálculos. Se a barreira de Tachyon sobre a Terra 1 apareceu após o colapso da singularidade, então sabemos que isso significa que continha energia transdimensional. Essa é a energia do multiverso e o que Naruto provavelmente experimentou durante suas viagens. Se o colapso da singularidade abrisse portais que conectassem a Terra 1 a outras terras, então a energia transdimensional vazaria e fluiria entre os dois planos de existência. É isso que faria esses portais, mas em alguns casos a quantidade de energia transdimensional poderia ser suficiente para criar um caminho para outra Terra ou pode não ser suficiente para que algo aconteça. Mas se houver um portal da nossa Terra para a Terra 1, então poderemos encontrá-lo. Podemos fazer alguns ajustes nos satélites dos laboratórios Star e carregar um programa de eletrofotografia que nos permitiria capturar a localização de qualquer tipo de portal aqui em Central City. Minato sugeriu. Quando fizermos isso, Naruto e Rony terão uma chance de voltar para casa. Kushina disse e Rony sorriu, mas percebeu que Naruto não parecia tão feliz. Naruto, você está bem? Essa é uma boa notícia. Rony o assegurou. E se alguém pode nos levar para casa, é você. Sim, é só que. O que foi, Naruto? Minato perguntou. Você já sentiu aquela sensação no fundo do estômago como se algo ruim estivesse prestes a acontecer? Naruto se perguntou e todos concordaram. Bem, estou sentindo isso agora. Tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer. Covil dos Hunter Zolomon esticou o pescoço e as costas enquanto seu corpo tremeluzia com raios azuis. Todos os ferimentos que sofreu na luta com Impulse haviam sarado, mas os nanites com os quais foi injetado ainda estavam diminuindo sua velocidade para uma fração do que era antes. Felizmente, Zun tinha o suficiente para obter ajuda e encontrou alguém para consertá-lo. A pessoa responsável por isso estava atualmente acorrentada a uma bancada de trabalho e fazendo algo sob ordens de Zun. Essa pessoa era o Dr. Clifford DeVoe, um cientista brilhante da cidade de Keystone que deu trabalho ao Dr. Wells. Sua genialidade é o motivo pelo qual Zoom precisava de sua ajuda, mas DeVoe se recusou a trabalhar para um monstro psicótico.
Isso foi até Zoom ameaçar sua esposa Marlise. Então, a menos que Devoy fizesse o que lhe foi dito, ele nunca veria sua esposa. Quanto tempo mais? Solomon questionou Devoy. Estou quase terminando. Devoy terminou de fazer o ajuste final em uma matriz de Tachyons Quantum. Diferente da matriz de Tachyons que Naruto usou em si mesmo, mas próximo o suficiente para dar a Zoom um aumento de velocidade, que é exatamente o que ele precisava. Só saiba que se você pensar em tentar me trair, sua esposa vai pagar pelos seus erros. Solomon avisou Devoy e o homem assentiu antes de voltar ao trabalho humildemente. Ele terminou de colocar os últimos componentes na matriz. O núcleo começou a brilhar em vermelho e foi energizado. Ok. Está pronto. Devoy conectou a matriz Quantum Tachyon no peito de Zoom e a ativou. Um núcleo de energia vermelho brilhante começou a inundar o corpo de Zoom com energia e a aumentar a força de velocidade em suas células. Ha! Zoom gritou para o céu enquanto seu relâmpago azul piscava por todo o seu corpo, mas logo um relâmpago vermelho sangue apareceu. Zoom sentiu toda a sua raiva e ódio pelo impulso borbulharem na superfície e então explodirem, enchendo-o com mais velocidade e poder do que ele sentia antes. Ele começou a vibrar seu corpo e logo os nanites desapareceram, dando a ele sua velocidade total de volta, mas agora mais com seu aumento de velocidade. Ele superacelerou, mas então retornou em um piscar de olhos usando seu traje. A cor preta colidiu com seu relâmpago azul e agora vermelho. Poder! Eu fiz o que você pediu. Agora, por favor, deixe minha esposa ir. Devoy implorou, então Zoom superacelerou e voltou com sua esposa. Marlise! Ele correu e os dois se abraçaram, felizes por estarem nos braços um do outro, apesar das circunstâncias. Mas o momento logo terminou quando Zoom vibrou sua mão entre o marido e a esposa e matou os dois. Ele puxou seu braço livre e os dois caíram mortos no chão, mas em seus momentos finais eles conseguiram encontrar forças para unir suas mãos, morrendo nos braços um do outro. Zoom não se importava com eles. Ele tinha uma conta a acertar com Impulse, mas enquanto ele passou meses se recuperando da luta, ele fez algumas pesquisas e percebeu duas coisas. A primeira era que Impulse claramente tinha ajuda dos laboratórios Star. A tecnologia que ele usou durante a luta era uma evidência disso. Os laboratórios Star eram o único lugar que poderia fazer coisas assim. A segunda era que Impulse provavelmente não era de sua Terra. Ele era o único nesta Terra com velocidade até que Impulse apareceu depois que o buraco negro gigante no céu apareceu. Ele viu dois velocistas no buraco negro antes que ele desabasse, então. Um deles deve ser Impulse. Seu remanescente temporal estava na Terra investigando esse outro velocista, mas Impulso era igualmente importante. Zoom superacelerou e apareceu em outra parte de seu covil onde ele estava mantendo alguém prisioneiro em uma cela de carabina. O dito prisioneiro foi forçado a usar um capacete especial que o impedia de falar ou usar seus poderes para escapar. Ele e Zoom travaram os olhos enquanto o velocista maligno se aproximava. Você terá companhia em breve. Jay Garrick. Zoom prometeu antes de superacelerou. Laboratórios Star Naruto e os outros estavam trabalhando em ajustes necessários para serem feitos nos satélites dos laboratórios Star para, esperançosamente, capturar possíveis portais de energia transdimensional para a Terra Gun. Naruto e Dr. Wells estavam trabalhando na programação enquanto Minato e Ron estavam trabalhando em um novo par de manoplas repulsoras para Naruto. A direita dele foi destruída quando ele lutou contra o caminhante branco e a esquerda precisava de alguma manutenção. Tendo ambos ajudado em sua luta contra Zoom da última vez, então colocá-los de volta em ordem seria benéfico se Zoom aparecesse. Kushina estava em seu escritório passando algum tempo com Mito, que tinha acabado de sair da escola. Enquanto trabalhavam, eles deixaram a TV ligada para fazer barulho ambiente e o noticiário estava relatando as atividades que aconteciam em Star City. E o Herald Starling City derrotou uma complexa rede de tráfico humano e, se relatos de testemunhas oculares forem verdadeiros, um grupo de
Ninjas vestidos de preto altamente qualificados, enquanto salvava vários espectadores inocentes de se machucarem. Já faz 6 meses que o Arrow ressurgiu em suas atividades em Starling City. Os esforços em sua guerra contra o crime dobraram desde então. O repórter anunciou enquanto mostrava algumas fotos e vídeos do Arrow e seu trabalho. Muito bem, Sr. Quinn. Naruto murmurou enquanto ele e Wells continuavam trabalhando. Em outras notícias, o retorno surpresa de Robert Quinn a Quinn Consolidated deixou o mundo dos negócios de cabeça para baixo com "Desculpe-me". O repórter parou quando recebeu algumas informações novas pelo fone de ouvido. Estou recebendo notícias de que houve um ataque no Central City College. O prédio de ciências foi o foco de outro ataque. Meta-humano. Estamos apenas recebendo o vídeo. Por favor, esteja ciente de que me disseram que a filmagem que você está prestes a ver é perturbadora para alguns espectadores. Wells levantou a cabeça e olhou para a TV imediatamente preocupado. O Central City College era para onde Jesse ia. Naruto percebeu isso também e imediatamente saiu super rápido dos laboratórios Star e foi para lá o mais rápido que pôde. Wells pegou o telefone e ligou para Jesse. Ei, Jesse, é o pai. Você pode, eu vi no noticiário, só me ligar, tudo bem? Me avise que você está bem. Wells, Rony e Minato assistiram ao noticiário e viram Impulse chegar à faculdade. Ele começou a vasculhar os destroços em busca de sobreviventes e havia uma visão, mas então eles o viram parar perto de alguns escombros e pegar algo. A câmera conseguiu uma boa visão do que era e era um telefone. Estava tocando e o identificador de chamadas tinha Wells listado como papai. Era o telefone de Jesse. Meu Deus! Minato murmurou horrorizado, assim como Wells quando as notícias informaram que o meta-humano escapou com um refém que ainda não havia sido identificado. Impulse correu ao redor da faculdade 10 vezes e verificou todos os escombros e destroços do ataque. Ele encontrou alguns corpos e muitos feridos, mas nenhum deles era Jesse. Ele então verificou as câmeras de segurança do campus e elas caíram logo após o ataque, mas ele conseguiu captar o tênue lampejo de um relâmpago azul pouco antes dele cair. Impulse então correu ao redor de cada milha quadrada de Central City 100 vezes, mas Jesse e Zu não estavam à vista. Ele parou na beirada do telhado do prédio mais alto de Central City e olhou para a cidade, esperando ver algum tipo de sinal ou trilha sobre para onde Zu levou Jesse, mas nada. Zoon! Zu apareceu de volta em seu covil com Jesse a tiracolo e a trancou em uma cela ao lado de Jay. Fique confortável, Jesse Wells. Você vai ficar aqui por um longo tempo. O que você quer comigo? Por que você está fazendo isso? Jesse conseguiu dizer apesar do imenso medo que sentia. Seu pai escolheu ajudar a pessoa errada, Zum disse a ela. Jesse conseguiu juntar as peças e percebeu de quem ele estava falando. Aquele outro velocista vai te parar. Jesse disse. Não, ele não vai. Logo a espinha dele vai quebrar sob minha bota. Zum soltou uma risada ameaçadora enquanto seu relâmpago azul e vermelho sangue tremeluzia ao redor de seu corpo. Jesse e Jay só conseguiam olhar horrorizados e esperavam que alguém os ajudasse. Mas ele é só o primeiro. Quebra de linha XXXXX Cidade Central Terra 1 Belr estava esperando do lado de fora de Iron Heights quando o portão principal tocou e Henry Allen saiu, vestindo suas roupas normais. O pai e o filho se abraçaram, mais do que felizes por ver esse dia chegar. Vamos sair daqui. Belry disse ao pai. Eu aposto uma corrida com você, Henry brincou. Você vai perder. Belry brincou enquanto caminhavam até o carro. Uma curta viagem de carro de volta para a casa de Joe e eles entraram e encontraram Joe, Iris, Cisco, Caitlin, Linda, Kurama, Tsunade, Shizune, Gaara, Temari e Kankuro esperando. Bem-vindos de volta! Eles aplaudiram e Henry sorriu, pois todos estavam felizes em vê-lo sair.
As evidências fornecidas por Tawny foram suficientes e a condenação de Henry foi anulada. Ele era um homem livre agora. Eles celebraram sua liberdade com champanhe e comida, onde Henry pôde conhecer as pessoas que ele não conhecia antes. Com tudo que todos estavam passando. E as boas notícias recentes que eles tinham sobre Naruto e Ronin estarem vivos, isso aumentou ainda mais. O professor Stein bateu sua aliança de casamento contra sua taça de champanhe para chamar a atenção de todos. Reúnam-se, todos, por favor. Olhando para todos vocês, pensando quão longe todos nós chegamos, e lembrando daqueles que não estão mais conosco. Ele disse enquanto Joe segurava Iris perto e beijava sua cabeça, ambos se lembrando de Ed enquanto Kaitrin pensava em Ronin e Linda pensava em Naruto. Eu me lembro de uma palavra hebraica usada durante as formaturas. Kadima. Significa, para frente. Para frente. Avançar. Todos concordaram e comemoraram com suas taças de champanhe. Você está bem? Belry perguntou ao pai. Só a coisa sobe a cabeça quando você fica longe disso por 14 anos. Henry admitiu quando pegou o jornal e mostrou a Belry a manchete. Dizia, celebração do Flash Day amanhã. Você vai para isso, certo? Eu estive pensando sobre isso. Belry admitiu. Sinceramente, depois de tudo que passamos, ir a uma celebração para o Flash não parece certo sem a equipe toda. Olha, Belry. Eu nem vou começar a entender toda essa conversa científica que você e Cisco tentaram explicar com o multiverso, mas Naruto e Ronin estão vivos. Essa é a coisa mais importante e é só uma questão de tempo até que eles também estejam em casa. Aceite as vitórias quando puder. Todos aqui sabem que você fez muito para ajudar esta cidade e agora eles também sabem. Henry disse a ele e Belry assentiu. Além disso, quero ver meu filho lá em cima no palco quando o prefeito lhe der a chave da cidade. Belry riu e eles aproveitaram o resto da comemoração. O clima caiu um pouco quando Henry disse que não estava planejando ficar em Central City depois da comemoração do Flash Day. Henry precisava de algum espaço para descobrir o que fazer a seguir e Belry era necessário em Central City. Ele não podia ir embora, então. Apesar da tristeza de perder seu pai novamente, ele voltaria. No dia seguinte, a maioria, se não todos, de Central City se reuniram no Parque de Alkin para a celebração do Dia do Flash. Era o maior parque de Central City com espaço suficiente para o palco, a banda, vendedores de comida e a multidão gigante de pessoas lá para uma chance de ver o Flash com seus próprios olhos. A banda marcial estava tocando uma música festiva, o prefeito e o conselho da cidade estavam conversando no palco, as pessoas da multidão estavam todas vestidas com trajes do Dia do Flash enquanto o CCPD estava instalado ao redor do perímetro para o caso de algo acontecer. Os membros da equipe Flash também estavam lá. Cisco estava com Joe em seu carro no perímetro, Linda tinha Kurama com ele e estava com Kaitrin e Henry Allen, Gaara e seus irmãos estavam presentes, o professor Stein e sua esposa estavam lá, Iris estava lá para apoiar Belry, mas também para fazer um relatório para o CCPN, e Tsunade. Chizune estavam lá com as crianças do abrigo. Eles estavam mais do que animados por estarem lá e esperavam ver o Flash. Sendo um evento tão grande, alguns líderes da cidade pensaram que Naruto estaria lá, mas Cisco e Gaara cuidaram disso. Eles disseram que Naruto tinha ido a um retiro científico pessoal para ajudar a promover ideias para os laboratórios Star, então ele perderia a celebração do Flash Day e ficaria fora por um tempo. Estamos esperando problemas, Cisco se perguntou. Policiais sempre esperam problemas. Nesta cidade, espero monstros voadores super malignos. Joe declarou. Essa é uma expectativa sólida. Cisco concordou. Deveríamos ganhar um bolo de funil depois disso. Agora posso concordar com isso. Joe respondeu quando todos viram o prefeito subir ao palco e aplaudiram. Bom dia, Central City. Um ano atrás, nosso mundo mudou.
Nossa cidade se tornou o marco zero para algumas coisas bem estranhas. Temos uma nova geração de criminosos. Homens e mulheres que desafiaram não apenas nossas leis, mas a física e a razão. Mas temos algo mais também. Temos os heróis de Central City. O Flash e o Impulse. O prefeito anunciou e todos aplaudiram. Juntos, eles protegeram nossa cidade de grandes ameaças e quando um buraco negro se abriu sobre a cidade, criado por um meta-humano vilão, foram os velocistas de Central City que nos salvaram. Mas seus esforços tiveram um grande custo pessoal, com o Impulse dando sua vida para nos proteger. Nossas feridas são profundas e sei que muitos de vocês têm medo das ameaças que o amanhã pode trazer. Mas o Flash não apenas nos protege, ele restaura a esperança onde ela foi perdida. É por isso que estou honrado em apresentar a chave para o homem que protege Central City, o Flash. A multidão aplaudiu. Enquanto esperava para ver se o Flash apareceria quando todos sentiram uma lufada de ar passando por eles até que viram um borrão vermelho de relâmpago amarelo aparecer no palco e parar. O Flash havia chegado e com estilo. A multidão conseguiu vê-lo com seus próprios olhos, mas ele tinha algo novo para eles verem. Seu emblema do relâmpago amarelo no círculo vermelho havia sido alterado e agora estava em um círculo branco como o que a equipe Flash viu no Jornal do Futuro. Foi uma boa atualização para seu traje e o relâmpago definitivamente se destacou mais contra o branco. Ele sorriu para a multidão e acenou antes de caminhar até o prefeito. As portas de Central City estarão sempre abertas para você, Flash. O prefeito disse e Flash assentiu. Ele se moveu para pegar a chave. Quando ouviu gritos. Cuidado! Joe gritou quando todos viram um caminhão gigante voando pelo ar em direção a eles. Flash agarrou o prefeito e o conselho da cidade e correu com eles para longe a tempo enquanto o caminhão batia no palco. O tanque de combustível explodiu e a pequena explosão fez com que todos corressem aterrorizados. A equipe Flash, junto com Joe e o CCPD estavam em alerta para ver de onde o caminhão veio, mas obtiveram sua resposta logo. Clarão! Eles ouviram e viram um homem pairando no ar em direção à celebração do Flash Day. Ele usava um terno roxo e capacete com este último tendo duas pontas afiadas que se estendiam para cima como as pontas de um imã. Junto com seu terno roxo havia uma capa azul, um cinto amarelo e botas pretas. Espero não estar muito atrasado para a festa. Não se preocupe, eu tenho o presente certo para o protetor de Central City. O homem levantou as mãos e elas começaram a brilhar com uma energia roxa que fez distorções físicas no ar. O palco começou a tremer antes que partes dele se desfizessem e pairassem no ar ao lado dele. Que diabos? Flash murmurou enquanto o homem empurrava a mão para frente e as partes do palco eram atiradas nele, então ele saiu do caminho em super velocidade. Os pedaços de metal do palco perfuraram o chão como balas, então o Flash continuou correndo para evitá-los enquanto também tirava quaisquer civis inocentes do caminho. Vamos, Flash! É só isso que você consegue fazer. Eu esperava mais. O homem se gabou enquanto levantava os carrinhos de comida e os mandava para o Flash também. Joe e o CCPD dispararam suas armas contra o meta flutuante, mas ele apenas estendeu a mão para frente e congelou suas balas no ar. Cisco assistiu à luta acontecendo quando foi repentinamente atingido por um vibe. Ele viu o homem flutuante falando com alguém que ele não conseguia ver. Ele só o viu de costas, mas ele estava com um terno preto e seu corpo estava brilhando com luzes azuis e vermelhas. Mate o Flash! Cisco não tinha ideia de quem ele era, mas conseguiu pelo menos ouvir isso. Cisco! Cisco! Os gritos de Joe tiraram Cisco de sua vibe repentina. A bota! Certo! Cisco correu para o porta-malas do carro e tirou um grande dispositivo. Era sua contribuição para o CCPD. Era um dispositivo móvel de colar de amortecimento de poder meta-humano. Ele lançava um colar de amortecimento de poder meta-humano em um meta-humano suspeito à distância.
Ele se prendia em uma parte do corpo, como um braço ou perna, e apertava com um colar de amortecimento de poder, tirando seus poderes e o choque secundário os desabilitando. Travado e carregado. Vai! Joe pegou a bota e atirou no meta, mas ele apenas levantou as mãos e a congelou no ar. Ele olhou para Joe e balançou o dedo indicador para frente e para trás antes de esmagar a bota. Isso não é bom. Joe admitiu. Não, não é. Cisco concordou enquanto Meta atirava um carro neles. Os dois se abaixaram e cobriram suas cabeças, esperando para serem esmagados, mas isso nunca aconteceu. Quando olharam para cima, puderam ver o porquê, e foi porque uma parede gigante de areia pegou o carro e o colocou de volta no chão. Vocês estão bem? Eles ouviram e viram Gaara flutuando no ar em uma nuvem de areia. Ele estava usando as mesmas roupas que usava quando ajudou Belry e Naruto a lutar contra o Flash Reverso. Seu casaco carmesim de mangas compridas, calças pretas e botas de combate resistentes. Sobre o casaco havia um colete de combate com 2 fivelas e tiras que seguravam a grande cabaça de areia em suas costas, e as peças finais eram uma máscara simples cobrindo tudo do nariz para baixo e um par de óculos de proteção em sua testa. É bom ver você, Gaara. Lembre-me de fazer um terno de verdade para você. Cisco disse a ele. Farei isso. Saia daqui. Gaara disse a eles enquanto voava para frente em sua nuvem de areia. Mais areia saiu de sua cabaça de areia e Gaara usou para ajudar a proteger os espectadores dos pedaços de metal voadores dos metas antes de criar uma mão de areia gigante e usá-la para pegar um carro arremessado que teria atingido o Flash. Ele então a jogou de volta no meta apenas para ele mandá-la voando para longe. Você não deveria ter interferido nisso, demônio da areia! O meta gritou enquanto levitava um carro e o desmontava em pedaços antes de arremessar os ditos pedaços em Gaara. Gaara apenas criou uma enorme parede de areia e os pedaços de metal perderam o ímpeto quando atingiram. Você não deveria ter atacado o Flash. Gaara enviou uma onda de areia para ele, mas o homem apenas voou no ar para evitá-la e arrancou o teto de um carro. Ele enviou-a para a nuvem de areia sob Gaara. Foi dispersada e Gaara caiu no ar, mas Flash o pegou. Obrigado. Obrigado por salvar. Flash disse a ele quando eles viram o meta jogar outro carro neles, só que dessa vez ele foi atingido por algo e explodiu. Eles cobriram suas cabeças quando uma explosão de luz atingiu o meta e o jogou para trás. Todos olharam para cima para ver uma mulher pairando no ar e flutuando até o Flash e Gaara. Era Linda usando o traje que Naruto tinha feito e ela usou uma vez contra a luta deles com Orochimaru. O traje de material composto de polímero preto que era elegante e justo, com um cinto tipo faixa e símbolo de estrela branca no peito. Linda tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo e estava usando a máscara colorida de alta tecnologia sobre os olhos. Linda é binário. Ou Doutor Luz. Nunca decidimos um nome. Linda apontou. Quando o Meta atacou, eu pedi para Gaara nos levar de volta aos laboratórios Star para que pudéssemos nos equipar. Que bom que você fez isso. Não me importo com a ajuda. Flash admitiu quando viu o Meta voltar ao ar. Foi quando percebeu que o homem estava visivelmente ofegante, como se estivesse tentando recuperar o fôlego. Tudo bem, aqui está o que faremos. Gaara. Fique para trás e use seus poderes para garantir que ele não machuque nenhum civil. Eu serei a distração e tentarei fazê-lo usar seus poderes. Quanto mais usos, mais ele se cansará. Linda, quando você vir uma abertura, exploda-o. Entendido. Ambos responderam enquanto Gaara fazia outra nuvem de areia e pairava no ar enquanto o Flash superacelerava. Linda ficou para trás no chão e se protegeu para esperar por uma abertura. Ei, cara! O Flash acenou para ele com um sorriso no rosto. Eu não sei qual é o seu problema, mas vou ter que pedir para você parar agora. Se você estiver em paz, prometo levá-lo em silêncio. Não na sua vida, Flash.
O Meta arrancou um poste de luz do chão e jogou nele apenas para o Flash ir embora em super velocidade. O poste voou pelo ar. Mas então uma grande mão feita de areia o pegou e o colocou no chão enquanto uma pequena nuvem separada tirou 2 espectadores do caminho para a segurança. Ah, vamos lá. Tem certeza de que não? Quer se render pacificamente? É noite de frango macio em Iron Heights. O Flash se ofereceu e saiu em alta velocidade para evitar ser atropelado por um carro. Em algumas dessas noites eles também servem mac and cheese. Os presos realmente adoram. Morra, Flash! O Meta esticou os braços e começou a disparar raios de eletricidade eletromagnética no Flash. O Flash superacelerou para fora do caminho e Gaara voou, criando uma parede gigante de areia para absorver a eletricidade e evitar que machucasse mais alguém. Foi quando Linda voou para o ar e disparou uma rajada de luz que atingiu-o. Meta o fez cair no ar até que ele conseguiu se equilibrar. Ele se virou quando Linda disparou outra rajada de luz, mas ele levantou as mãos e convocou um escudo eletromagnético ao redor de seu corpo para protegê-lo. Linda começou a brilhar mais forte enquanto despejava mais energia na rajada de luz enquanto Meta mantinha o escudo para se manter seguro, mas a tensão física logo se tornou demais e ele foi atingido. Ele voou pelo ar até ser pego por uma mão gigante de areia que o jogou no chão. Ele gemeu de dor e conseguiu se levantar do chão quando o Flash passou correndo e começou a correr ao redor dele em um círculo em super velocidade. Ele fez um pequeno tornado que o levantou no ar, mas então parou. O Meta caiu quando o Flash passou correndo e carregou um soco em massa acelerado, atingindo o Meta bem no rosto e o fazendo voar pelo parque até que ele colidisse com o palco. Ele ficou inconsciente e seu capacete foi rachado ao meio, revelando o rosto machucado e sangrando de um homem com cabelo castanho curto. Os policiais do CCPD o cercaram, se aproximando e colocando um par de algemas de amortecimento de energia nele. O Flash parou por perto e viu que ele foi preso enquanto Gaara e Linda flutuavam ao lado dele. A polícia e alguns dos civis ainda na área aplaudiram e comemoraram o Flash salvando o dia com a ajuda de alguns novos heróis. Oh! Flash sorriu e acenou para as pessoas enquanto Gaara olhava ao redor para os civis torcendo por eles. Ele sentiu uma agradável sensação de facilidade fluir através dele neste momento. Portanto, ele ainda estava em conflito com seus poderes e como ele se tornou um meta-humano, especialmente porque isso lhe custou anos de sua vida como um escravo irracional de Orochimaru até Naruto resgatá-lo. Ele os usou apenas uma vez desde então para ajudar contra o Flash Reverso, mas usá-los para ajudar Belry e ver todos olharem para ele não como um monstro, foi incrível. Como se um peso gigante em seus ombros tivesse sumido. Eu entendo por que você e Naruto fazem isso. Gaara disse. É uma sensação boa, não é? Linda apontou e Gaara sentiu. Você acha que conseguiria se acostumar com isso? Belry se perguntou. Talvez. Ele respondeu antes que o trio fosse embora. Um final memorável, embora inesperado e não planejado, para o Flash Day. Várias horas depois. Belry e todos estavam no Cortex nos laboratórios Star para repassar o que tinha acabado de acontecer na celebração do Flash Day, menos Tsunade e Shizune que levaram as crianças de volta ao abrigo Itemari. E Kankuro que tinham alguns negócios para cuidar. O Meta foi preso e levado imediatamente para Iron Heights. Felizmente, ninguém se machucou, mas ainda havia algumas perguntas a serem respondidas. E a primeira estava fazendo-os coçar a cabeça. Você tem certeza de que entendeu a informação corretamente? Belry perguntou a Cisco. Cara, eu chequei a informação 10 vezes e Gideon então checou 3 vezes. Está certo. Cisco disse, referindo-se à informação que eles obtiveram sobre seu meta não identificado que atacou a celebração. Quando o CCPD o levou, eles pegaram seu traje e fizeram os testes usuais de DNA e impressões digitais antes de ele ser levado para Iron Heights. O único problema era que as impressões digitais pertenciam a um cara morto. Não sei, Cisco. De acordo com
Aquela tela ali diz que nosso meta é o Dr. Neil Emerson, físico da UCLA. Também diz que ele morreu em um acidente de carro há 3 anos. Joe apontou. Não só isso, mas ele estava dando uma palestra na Universidade de Colômbia no dia em que o acelerador de partículas explodiu, então, além de já estar morto, ele não teria poderes. Gaara acrescentou. Ele não tem um irmão gêmeo? Ou um primo que se pareça com ele? Linda questionou. Não. Ele tem uma irmã e eu chequei suas redes sociais. Nenhum membro da família com uma semelhança assustadora. Cisco respondeu, parando um momento para pensar sobre o que aconteceu com ele na Flash Day Celebration. Isso ainda não explica a vibe que eu tive. Era isso que estava acontecendo com você? Parecia que você ficou um pouco distraído. Joe afirmou. O que você viu, Cisco? Belry perguntou. Não muito. Eu vi nosso misterioso Meta-Imã se encontrando com um cara de terno preto. Não vi muito além disso, mas o cara disse ao Meta para matar o Flash. Cisco respondeu. Essa parte era meio óbvia. Caitlin apontou. Mas por que ele chamou Gaara de demônio da areia? É quase como se ele conhecesse você. O que mais você viu, Cisco? Iris se perguntou. Não muito. O vibe foi bem curto, mas acho que o cara com quem o Meta estava falando é um velocista. Ele tinha relâmpagos vermelhos e azuis piscando ao redor do corpo. Cisco respondeu quando se lembrou de algo. Quando eu consegui vibe Naruto nesta outra terra, consegui dar uma olhada nele lutando contra outro velocista. Aquele velocista tinha relâmpagos azuis. Será que eles podem ser o mesmo velocista? Linda se perguntou. Eles estão. Eles ouviram e a equipe se virou para a porta onde viram alguém parado ali. Joe apontou sua arma para eles. Enquanto Linda ativava seus poderes e apontava sua mão brilhante para ele enquanto Gaara invocava um pouco de areia só por precaução. Fique onde está. Joe o alertou. Quem é você? Belry questionou. Você não me conhece, mas eu conheço você. Belry Allen. O homem disse. Dê mais um passo, será o último passo que você dará. Joe o avisou. O homem lhe fez uma pergunta. Quem diabos é você? O homem então deu um passo à frente para que pudessem ver quem ele era. Ele era alto e fisicamente maior que Belry, com o corpo mais parecido com o de um nadador, enquanto Belry era mais como um corredor de longa distância. Meu nome é Jay Garrick, e seu mundo está em perigo. Por favor, deixe-me explicar. Não quero lhe fazer mal. Como você sabe meu nome? Belry questionou. Eu sei todos os seus nomes. Caitlin Snow, Cisco Ramon, Detetive Joe West. Chega. Joe levantou a arma e manteve o dedo no gatilho. Essa parte sobre explicar precisa acontecer agora mesmo. Este mundo está em perigo. Quando você criou a singularidade acima de Central City, você também criou uma brecha entre meu mundo e o seu. Jay explicou. Desculpe, uma violação. Linda perguntou. Sim, um portal conectando nossas duas terras. Jay respondeu. E qual é exatamente a sua preocupação? Perguntou o professor Stein. Você recentemente enfrentou um meta-humano cujo nome real é Dr. Neil Emerson, que foi levado em segurança sob custódia, mas isso não condiz com o fato de que o Dr. Emerson está morto. O Dr. Emerson que você enfrentou é do meu mundo. Ele se autodenomina Doutor Polarize é um meta-humano com a habilidade de controlar campos magnéticos. Jay explicou. Explica como ele conseguiu fazer tudo na celebração. Gaara destacou. Se ele conseguiu passar pela brecha, não vai demorar muito para que outros como ele apareçam. Jay os alertou. Ok, então, Jay, como exatamente você sabe de tudo isso? Belry se perguntou. De onde eu vim, eu era um velocista.
Como você? Eles me chamavam de Flash. Jay respondeu e isso deixou todo mundo confuso. Antes de eu chegar na sua terra, eu estava em uma briga com um homem chamado Zoom. Zoom? Quem é ele? Cisco perguntou. Ele é um velocista, o mesmo que seu amigo Cisco disse que viu. Zoom tem raios azuis, mas nunca vermelhos, então ele deve ter ficado mais rápido. Ele é um velocista como nós, mas mais rápido, talvez o mais rápido de todos. Ele é um demônio imparável com o rosto da morte. Jay disse em um tom agourento. Estávamos envolvidos em nossa batalha mais feroz de todos os tempos, correndo pela minha cidade, mas eu não fui rápido o suficiente para detê-lo. Zoom me derrotou e estava prestes a me matar quando de repente houve uma luz ofuscante e o céu se abriu. Uma brecha entre meu mundo e o seu, causada pela singularidade. Ela me puxou para dentro, e de alguma forma acabei no seu mundo. Impotente. Incapaz de voltar para casa. O que você quer dizer? Caitlin perguntou. Perdi a velocidade, respondeu Jay. Como? Belry questionou. Não tenho muita certeza, respondeu Jay. A equipe ainda estava cautelosa, então eles decidiram continuar fazendo perguntas a ele e não deixar de mencionar o fato de que eles já sabiam do multiverso. Então, se você esteve aqui nos últimos 6 meses, por que não veio nos ver antes? Joe perguntou. Estou em um mundo estranho aqui. Detetive. Eu não sabia quem vocês eram. Levei todo esse tempo para juntar tudo. Jay explicou. Então é assim que você sabe nossos nomes. Você tem nos seguido. Iris o acusou. Olha, eu sei como. Isso soa. A existência de outra Terra, você, outro Flash, tudo isso foi um choque inesperado para mim também, mas estou dizendo a verdade. E eu quero ajudar. Jay disse a eles. Ajudar-nos como? Gaara se perguntou. Se pudermos descobrir como Zoom está enviando metas do meu mundo para o seu, poderemos ajudá-lo a resgatar seu amigo. Aquele preso na minha terra e lutando contra Zoom. Jay sugeriu. Quando fui puxado pela brecha, vi 2 rastros de relâmpagos, e eventualmente, descobri que o Flash desta terra tem um companheiro conhecido como Impulse. Ele não é meu ajudante. Belry o corrigiu. Desculpe. Quando entrei, ouvi Cisco dizer que viu seu amigo lutando contra Zoom. Se isso for verdade e ele estiver preso na minha terra, então ele precisa de toda a ajuda que puder obter. Zoom é perigoso e não vai parar até que tenha caçado seu amigo e o matado. Jay os avisou. Se vocês querem parar Zoom e trazer seu amigo de volta, então vocês precisarão da minha ajuda. Tudo bem, Jay. Se você quer ajudar, precisamos ver se você está dizendo a verdade. Nós vamos fazer alguns testes em você. Ver se você está nos dizendo a verdade. Porque se não estiver, esse Zoom, ele não será seu único inimigo. Belry o avisou, mas ele e a equipe não sabiam que outro meta da Terra 2 chegaria em breve à Terra 1, dando a Jay todas as provas de que ele precisaria para convencer os outros. Quebra de linha XXXXX Cidade Central da Terra 2. O clima na cidade estava baixo e tenso com o retorno de Zoom e seu recente ataque ao Central City College que deixou dezenas de feridos, mas surpreendentemente ninguém morto. No entanto, em vez de uma vítima, agora havia uma pessoa desaparecida. Jessie Wells havia sido sequestrada da faculdade por Zoom e não havia sinal de para onde ele a levou. O CCPD era inútil. Apesar da promessa da detetive Iris West ao Dr. Wells de que eles a encontrariam, ele sabia melhor do que isso. Ele sabia que sua melhor esperança de trazer Jessie de volta era Naruto. O borrão Crimson and White Lightning de Impulse foi visto acelerando pela Central City depois de algum tempo fora e começou a correr por toda a cidade uma última vez antes de chegar de volta aos laboratórios Star. O borrão correu pelos laboratórios Star antes de parar em um dos laboratórios. Naruto foi visto comendo uma enorme pilha de comida do Big Belly Burger e
Algumas barras energéticas de Speedster. Seu cabelo estava um pouco molhado, pois ele tinha acabado de sair do chuveiro, o que ele precisava de toda a corrida que ele tinha acabado de fazer e ele precisava de comida para seu metabolismo. Naruto estava facilmente comendo 70.000 calorias de comida por causa de quanto ele usou sua velocidade. Depois que ele terminou a última batata frita e barra energética, ele se tornou um borrão de relâmpago e limpou assim que Minato entrou. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Estou bem. Abastecido de novo. Naruto respondeu. Meu algoritmo de rastreamento teve sorte e reduziu o esconderijo do Zoom. Não. Seu programa é sólido e Gideon é inteligente, mas é a falta de dados que temos no momento que é o problema. Minato apontou enquanto eles caminhavam pelos laboratórios Star. Os dados do CCPD sobre Zoom não nos dão nada. Eles nunca conseguiram nada sobre ele, exceto o que acontece depois que ele aparece em um local durante os últimos 2 anos, mas ele é muito rápido e os dados dos laboratórios Star não são capazes de nos dar o suficiente. Nossos satélites e sensores não conseguiram rastrear Zoom com muita sorte antes de você e Rony chegarem aqui. Temos dados sobre onde ele apareceu e suas vítimas, mas toda vez que ele sai ou foge, ele é rápido demais para rastrearmos para onde ele vai. Podemos fazer isso agora, mas ele não se mostrou desde que levou Jesse. Ainda não entendi por que ele a levaria. Zoom nunca sequestrou pessoas antes, ele apenas as matou. Quer dizer, estou feliz que Jesse ainda esteja vivo, mas por que a mudança? Naruto respondeu. Eu sou o único fator que mudou nos últimos 6 meses. Zoom foi atrás dela por minha causa. Por quê? Ele provavelmente imaginou que eu estava trabalhando com os laboratórios Star e então ele levou Jesse como uma forma de chegar até Wells e como um aviso. Falando nisso, você provavelmente deveria levar Mito para algum lugar seguro. Naruto disse ao pai. Fizemos isso. Depois que Jessie foi levada, nós a trouxemos aqui, onde podemos ficar de olho nela. Ela não sabe o que está acontecendo, mas está preocupada. Todos nós estamos. Minato disse. Eu também. Uzu mudou as coisas. Não sou psicólogo, mas provavelmente é por causa do que aconteceu na nossa última luta. Naruto teorizou. O que você quer dizer? Minato estava confuso. Analisei o perfil psicológico de Hunter Zolomon depois que ele foi capturado pelo CCPD. O homem é uma definição de livro didático de um sociopata misturado com um epítome de um narcisista, mas com tudo que ele é e fez, ele é mais um psicopata. Manipulador com pouca consideração pela vida dos outros e culpa zero absoluta em suas ações ou como elas afetam os outros. Mas ele também era charmoso e manipulador o suficiente para desempenhar o papel duplo do herói, Jay Garrick, o Flash. Alguém que foi capaz de convencer a cidade de que ele era o herói. Apesar do fato de que ele não se importava com eles. Não só isso, mas tudo que li sobre os arquivos do CCPD nos indica que ele nunca fez nada só porque sim. Ele é calculista e inteligente, mas também tem um ego e isso foi severamente machucado durante nossa última luta. Naruto explicou, tendo deduzido a mentalidade e o perfil psicológico de Zoom com bastante facilidade. Ele quer vingança e não se importa com o que tem que fazer para obtê-la. Levar Jesse deve figurar em seu plano de alguma forma, mas nós a encontraremos. Como? Perguntou Minato enquanto eles entravam na sala principal onde o Dr. Wells e Rony estavam tentando encontrar Zoom. Não sei como, mas não vou parar até encontrar Jesse. Você tem minha palavra, Harry. Naruto disse a ele. Não vou parar até Jesse voltar e isso é uma promessa. Todos nós iremos, Wells. Minato assegurou-lhe. Obrigado. Wells respondeu quando o sistema deles captou algo se movendo incrivelmente rápido em Central City. O Zoom está de volta. Gideon, rastreie a posição dele. Para onde ele está indo? Naruto perguntou. Rastreando.
Uzum acaba de chegar à prisão de Iron Heights. Gideon abriu o feed de satélite e mostrou a prisão de Iron Heights em chamas com vários colapsos e quebras estruturais por toda a prisão. Uzum tinha acabado de começar uma fuga massiva da prisão. CCPD e a prisão estão sobrecarregados. Vários feridos e os prisioneiros foram soltos. Rony relatou. Por que diabos um atacaria a prisão? Minato perguntou. Faça uma declaração e me atraia. Ele sabe que é um herói. Teria que impedir a fuga da prisão antes que aqueles prisioneiros saíssem e causassem estragos na cidade, especialmente se houver meta-humanos presos lá. Naruto respondeu. Então você pode estar caminhando para uma armadilha. Wells apontou apenas para Naruto estender o punho. Seu anel de flash brilhou e disparou seu traje, então Naruto acelerou e se vestiu em um borrão de velocidade. Eu sei. Mas se Zoom estiver lá, então há uma chance de eu encontrar Jesse. Naruto puxou sua máscara e acomodou seus óculos na cabeça antes de prender suas pulseiras repulsoras. Uma vez que estavam seguras, elas se abriram e implantaram o metal nanopromésio e suas manoplas repulsoras fixas estavam ativas. Quarterback, tudo daqui e me avise se algo acontecer. Naruto, eu não gosto disso. Minato o alertou. Eu sei, mas tenho que ir. Naruto respondeu antes de ir até Rony. Rony, caso algo aconteça, foque em voltar para casa. Eu não vou embora sem você. Rony declarou apenas. Para Naruto colocar um pendrive em sua mão. Vá para casa, Caitlyn, Rony. Naruto disse a ele antes de colocar seus óculos e sair em super velocidade. Um forte estrondo de trovão foi ouvido em Central City, que não era um trovão, mas na verdade impulso quebrando a barreira do som enquanto ele corria pela cidade até Iron Heights. A dita prisão que mantinha todos os criminosos de Central City, incluindo os meta-humanos. Os guardas e policiais estacionados lá não tinham ideia do que aconteceu. Em um momento as coisas estavam bem, então de repente houve várias explosões por toda a prisão e a energia foi cortada. Então eles viram um borrão de velocidade azul e vermelha ao redor de Iron Heights, destrancando celas da prisão e libertando prisioneiros. Os guardas fizeram o possível para montar uma ação defensiva e impedir que os prisioneiros saíssem, mas foram pegos de surpresa e logo dominados. Os prisioneiros pegaram as armas que tinham e invadiram o arsenal antes de assumir o controle da prisão e correrem soltos. Os guardas estavam além do medo e se agacharam em áreas seguras enquanto esperavam por reforços do CCPD, mas eles ainda estavam a minutos de distância e o CCPD SWAT e os esquadrões táticos levariam um pouco mais de tempo para se mobilizar. Quando Zoom rasgou a ala meta-humana da prisão, todos os meta-humanos capturados foram soltos. Seus colares de amortecimento de poder foram desativados. Muitos deles começaram a usar seus poderes contra os guardas e policiais que tentavam mantê-los para trás e se vingaram. Um meta-humano disparou eletricidade de suas mãos enquanto outro disparou lasers vermelhos de seus olhos e assou vários guardas vivos junto com quaisquer presos que estivessem em seu caminho. Atomic Skull foi um dos meta-humanos libertados e fez seu caminho através da prisão, exalando uma explosão verde de energia radioativa para vaporizar barricadas de concreto e até mesmo paredes da prisão. Sandy Demon também foi um dos meta-humanos libertados, mas em vez de ficar por perto, ele simplesmente decidiu ir embora, então ele se transformou em areia e voou para longe. Ele não foi o único, pois alguns outros metas também foram embora. Atomic Skull liderou a horda de presos que se dirigiam ao portão da frente para escapar da prisão. Muitos, se não todos os presos, tinham armas que haviam tirado dos guardas ou do arsenal e começaram a fazer ligação direta nos veículos para que pudessem dirigir para a liberdade. Atomic Skull abriu a boca e disparou uma explosão gigantesca de energia radioativa que vaporizou completamente o portão principal fortificado. Sua energia radioativa derreteu através do concreto reforçado com aço e outros metais poliméricos como se não fossem nada. Uma
Vez que sua obstrução foi embora, os presos saíram correndo apenas para ver de repente uma torre gigante de divisórias de concreto bloqueando seu caminho. Então algo rápido passou por eles e a onda de choque que os fez voar. Em segundos, todas as suas armas sumiram e os carros que eles sequestraram tiveram seus pneus removidos. Foi quando eles viram um borrão de relâmpagos vermelhos e brancos parando lentamente e Impulse apareceu. Ele lançou um raio e atingiu Atomic School, criando uma enorme explosão que fez o meta radioativo voar pelo ar e colidir com uma cabine de controle de guardas. A explosão o nocauteou e o raio o atingiu como um taser, mas logo seu corpo estava envolto em concreto líquido que se solidificou. Impulse então correu ao redor da prisão e derrubou-os presos em rápida sucessão. Ele apenas corria por uma área e os presos que antes eram rebeldes eram nocauteados e amarrados juntos no chão. Um grupo de guardas e funcionários da prisão estavam encolhidos em um escritório com a porta fortificada e suas armas apontadas para a porta que estava sendo arrombada pelos presos que tentavam chegar até eles. Os guardas esperavam que o CCPD chegasse logo para ajudá-los ou então eles estariam mortos quando ouvissem um sopro de ar do lado de fora da porta seguido por grunhidos altos e então as batidas parassem. Sem que eles soubessem, todos os presos do lado de fora no corredor foram nocauteados e amarrados. O Impulse continuou correndo pela prisão e derrubando cada preso enquanto salvava qualquer guarda ou oficial de ser morto e os levou para o escritório do diretor. O diretor estava escondido sob sua mesa como um bebê quando ouviu vários sopros de ar e espiou para ver seus guardas lá, todos olhando ao redor em confusão sobre o que tinha acabado de acontecer. No minuto seguinte, Naruto superacelerou pelo resto da prisão e tirou os presos restantes, deixando-os inconscientes e amarrando-os enquanto salvava quaisquer guardas ou oficiais em perigo. Ele até tirou os meta-humanos em rápida sucessão. Os meta-humanos Lightning e Laser foram rapidamente nocauteados, mas ele viu que, além do Atomic School, os outros tinham sumido. Eles devem ter usado o caos da fuga para escapar em vez de ficarem por perto como Skull para enlouquecer. Naruto, os satélites dos laboratórios Star estão captando um rápido rastro de relâmpagos na cidade. O Zoom retornou. Gideon o avisou, então Naruto saiu correndo dali em um instante. Zoom estava correndo pela Central City, causando alguns estragos no caminho para transmitir para toda a cidade que seu reinado de terror estava longe de acabar. Sendo o monstro egocêntrico que eras, incendiou vários prédios e em um deles estavam as palavras Fear Zoom escritas em fogo. Zoom matou várias pessoas em seu caminho pela cidade antes de corrigir o curso e seguir para os laboratórios Star. Ele foi direto para lá quando ouviu um estrondo sônico e viu Impulse vindo em sua direção de lado com um Sokumak, mas viu isso chegando a tempo de conseguir evitá-lo. Impulse derrapou até parar e se virou para disparar uma rajada repulsora, mas superacelerou para fora do caminho e então deu um chute voador que o atingiu bem no estômago. Ele voou pelo ar e derrapou na rua antes de parar. Naruto agarrou seu estômago de dor quando viu Zoom aparecer na frente dele em seu traje preto tradicional como antes, mas provavelmente um novo, já que o outro estava muito danificado. A única coisa nova com Zoom era que seu relâmpago azul usual estava unido ao vermelho. Seus truques não vão funcionar comigo, Zoom se gabou. Tem certeza disso? Naruto se levantou, sem tirar os olhos de Zoom enquanto os dois se encaravam. Onde está Jesse Wells? Harrison Wells não deveria ter ajudado você e agora ela paga pelos pecados do pai dela. Zoom respondeu. Mas ela é apenas a primeira. Todos que ajudaram você sofrerão o mesmo destino. Vou te dar uma chance única de deixá-la ir escalar e isso não vai acabar bem para você. Naruto o avisou. Nenhum dos dois está se opondo a mim. Heróis morrem em Central City, mas a morte será um doce alívio comparado ao que farei com você. Seus ossos quebrarão sob minhas botas e quando toda a sua velocidade for minha, então você morrerá. Zoom ameaçou. Chega de conversa. Naruto disparou um repulsor, mas como antes Zoom evitou, que era exatamente o que Naruto queria.
Ele super acelerou para frente e estendeu a lâmina do antebraço em uma de suas manoplas para cortar Zoom, mas ele conseguiu evitá-la e agarrar seu braço. Ele vibrou sua mão e quebrou a lâmina antes de cortar Naruto no peito, mas o traje de Naruto foi capaz de aguentar o corte. Naruto então agarrou seu braço e deu uma cabeçada nele antes de socá-lo no rosto apenas para Zoom bloquear o soco e desferir o seu próprio. Naruto foi jogado para a esquerda do jab de esquerda de Zoom e então para a direita do jab de direita. Zoom então o chutou no peito e o derrubou no chão, então Naruto saiu correndo com Zoom logo atrás dele. Gideon, sou só eu ou a cor do relâmpago do Zoom tinha vermelho? Naruto perguntou. Não, não é você, Naruto. Nós também vemos. Kushina transmitiu pelo rádio do córtex dos laboratórios Star onde ela, Rony, Minato e Dr. Uelzo estavam monitorando. Temos você no CCTV e no satélite dos laboratórios Star. A cor do relâmpago do Zoom é vermelha. Vermelho sangue. Igual ao flash reverso. Rony acrescentou. Parece que Zoom conseguiu de alguma forma acessar a força de velocidade negativa, dando a ele um aumento de velocidade. Esteja avisado, chegando pela sua esquerda. Gideon avisou Naruto enquanto bloqueava os ataques selvagens de Zoom. Seu acesso à força de velocidade negativa deu a ele um aumento de velocidade, mas também o tornou mais agressivo, pois seus socos estavam cheios de raiva e fúria. Naruto bloqueou um soco no estômago, mas então foi atingido no rosto antes de conseguir contra-atacar com um golpe no corpo de Zoom que o empurrou para trás e continuou correndo. Zoom correu atrás dele e eles continuaram sua perseguição por toda a cidade. Sua velocidade aumentou para Mach 8 facilmente e as ondas de choque que eles fizeram foram poderosas. Um aumento na velocidade e um aumento na raiva, aparentemente. Vamos ver o quão rápido ele ficou. Naruto se concentrou e convocou sua armadura de força de velocidade que cobria suas mãos, antebraços e suas botas, fazendo com que sua velocidade aumentasse. Ele decolou como um foguete para fora de Central City a Mach 10, mas a velocidade de Zoom disparou e ele conseguiu acompanhá-lo. Um moinho de vento construído ao lado de uma rodovia solitária de 2 pistas no Missouri já tinha visto dias melhores e estava girando lentamente. O guincho irritante que ele fazia era indicativo de que precisava ser lubrificado. Então, de repente, o moinho de vento começou a girar mais rápido, apesar do clima não mudar até que Impulse e Zoom passaram correndo. Suas ondas de choque levantaram muito vento enquanto eles corriam pela Rota 66. Eles então correram por uma cidade nos arredores de Nova Orleans com sua velocidade fazendo com que uma caixa de correio próxima girasse fora de controle como um peão. De Nova Orleans, eles correram passando por Washington DC até chegarem à cidade de Nova York. Impulse atravessou uma barreira de uma ponte em construção com Zoom logo atrás dele. Ele correu na ponte Thomas Jefferson, que provavelmente era a versão desta terra da ponte George Washington, e viu Zoom se aproximando e estendendo a mão para ele quando ambos tiveram que desviar de um ônibus na estrada. Impulse continuou correndo da ponte para a rodovia ao longo do rio Hudson com Zoom logo atrás deles. Os dois velocistas estavam correndo em suas velocidades máximas enquanto também entravam e saíam de todos os carros, caminhões e ônibus presos na rodovia na hora do rush. Zoom seguiu Impulse enquanto eles corriam por um túnel de Nova York para Nova Jersey, mas quando eles saíram, Zoom correu até um caminhão e pulou. Ele voou um pouco pelo ar e pousou bem ao lado de Impulse, onde rapidamente se abaixou com uma cotovelada na cabeça, ficou do outro lado e deu uma cotovelada na lateral dele. Impulse atingiu um carro, fazendo com que ele parasse bruscamente, mas ele chutou Zoom para longe. Zoom atingiu um carro e então Impulse o agarrou e o jogou em outro carro, onde ele acertou 2 socos no rosto, mas errou o terceiro. Zoom se abaixou com o terceiro soco e empurrou Impulse para dentro de um carro antes de acertá-lo no estômago com vários socos rápidos e desferiu um cruzado de direita. Impulse parou com um bloqueio de cotovelo e agarrou o braço de Zoom e o jogou em um jipe. Ele conseguiu dar um soco no queixo dele,
mas o então o jogou em uma caminhonete e o arrastou pelo veículo antes de socá-lo no rosto. Impulso chutou no estômago e o jogou em um carro onde ele deu um golpe direto, mas se esquivou e o socou na lateral da cabeça. Impulse caiu no chão e rolou, mas rapidamente se levantou e saiu correndo novamente. De volta ao Star Labs. Nossa, o Zoom ficou mais rápido. Minato comentou enquanto eles monitoravam a luta dos laboratórios Star. A velocidade máxima de Naruto tinha ficado mais alta desde sua última luta com o Zoom. Mas claramente Zoom ficou tão rápido quanto. Não só isso, mas veja o acúmulo de energia ocorrendo. Wells mostrou a eles as leituras do traje de Naruto e havia um acúmulo de algum tipo de energia. Toda vez que os dois brigavam. O que é isso? Kushina perguntou. É a Speed Force. A carga da Speed Force que Naruto gera quando o Core está interagindo com a carga da Negative Speed Force do Zoom. Nesse ritmo, se as energias continuarem colidindo e ficando mais fortes, não demorará muito para que reajam violentamente. Wells teorizou enquanto Rony olhava para os dados de rastreamento de Naruto com preocupação. Vamos, Naruto, você consegue. Rony sussurrou. De volta com Naruto. Impulse e Zoom estavam correndo pela Filadélfia e ainda trocando golpes. Impulse tentou dar uma cotovelada em Zoom, mas ele se esquivou e deu um soco na nuca de Impulse. Impulse caiu no chão e derrapou até parar perto de um parque, permitindo que ele recuperasse o fôlego. Ele cuspiu um pouco de sangue e segurou seu lado de dor quando Zoom veio de lado e o socou no rosto. Ele então agarrou Impulse pelo pescoço e o puxou para cima antes de dar mais 2 socos no estômago, deu um soco no rosto dele e o jogou no chão antes de chutá-lo no estômago e jogá-lo em um banco do parque. Você deu esperança ao povo de Central City. Eles pensaram que você era o herói deles, mas você não é. Heróis morrem. Zoom provocou enquanto Naruto conseguia se levantar sobre um joelho e cuspir um pouco de sangue. E o que é você? Naruto se perguntou. Eu sou um deus. Zoom se gabou. Já ouvi isso antes. Você não é um deus. Naruto declarou. Você é apenas um psicopata assassino com problemas paternos, que recebeu poderes que não merece. E, para sua informação, você não é o homem mais rápido do mundo. R.A.H. Zoom avançou contra ele com uma raiva ofuscante, então Naruto concentrou mais poder em sua armadura de força de velocidade e bloqueou seu soco antes de desferir um mais rápido do mundo. R.A.H. Zoom avançou contra ele com uma raiva ofuscante, então Naruto concentrou mais poder em sua armadura de força de velocidade e bloqueou seu soco antes de desferir um soco devastador no estômago e então um cruzado de direita que fez um voar para trás e bater em um carro. Naruto respirou fundo algumas vezes, pois usar sua armadura de força de velocidade por tanto tempo para protegê-lo e aumentar sua velocidade exigia muita resistência. Ele viu Zoom se levantar, então correu para frente e os dois trocaram golpes antes de Naruto correr para longe com Zoom bem ao lado dele, sua velocidade aumentando uma da outra. A conexão positiva de Impulse com a força de velocidade e a conexão negativa de Zoom com a força de velocidade negativa eram como duas forças opostas de uma reação nuclear e começaram a se alimentar. As ondas de choque que eles produziam quando corriam se tornavam tão poderosas que combinadas quebravam janelas e faziam prédios tremerem. Impulse decidiu tirar Zoom de um lugar lotado, então ele mudou de direção e Zoom o seguiu. Logo eles estavam no Grand Canyon, que era uma das coisas que esta terra compartilhava com a dele. Impulse e Zoom trocaram golpes um com o outro e sua energia de força de velocidade começou a se acumular uma em volta da outra e reagir como as misturas de uma bomba. Naruto, estamos captando um sério acúmulo de energia. Quanto mais vocês correm e suas energias da Speed Force se conectam, maior a carga. Não vai demorar muito para que ela dispare. Dr. Wells o avisou. Bom, então talvez ele derrube o Zoom.
Impulse focou mais poder em sua armadura Speed Force e ela lentamente se estendeu de seus antebraços e pernas e envolveu mais de seu corpo. Você quer meu Speed Zoom? É meu, declarou Zoom. Então vem e pegue. Impulse teve um súbito aumento de velocidade e disparou à frente de Zoom por vários quilômetros antes de fazer uma rápida curva de 180 graus e correr de volta para ele. Sua visão começou a mudar para azul enquanto ele concentrava todo o seu esforço em sua velocidade e no que Cisco apelidou de seu Infinite Mass Punch. Zoom viu o que ele estava fazendo, então fez o mesmo e correu direto para ele. Os dois velocistas se aproximaram como dois corredores jogando um jogo de galinha para ver quem frearia primeiro, mas nenhum deles o fez. Ai, ralho! Os dois socos atingiram-o. Como a ignição de uma bomba nuclear, um flash gigante de luz foi a última coisa vista a quilômetros de distância antes de uma grande explosão ocorrer. Uma nuvem gigante de cogumelo de poeira entrou em erupção como um vulcão, enquanto um raio gigante disparou para o céu, seguido por um estrondo ensurdecedor de trovão que provavelmente foi ouvido do outro lado do continente. Eventualmente, a nuvem de fumaça começou a se dissipar para que o rescaldo imediato pudesse ser visto. O que antes era uma parte plana do deserto aberto do Grand Canyon agora tinha uma cratera gigante criada pela explosão de dois Infinite Mass Punch se encontrando. Parecia mais o rescaldo de uma bomba enorme explodindo na área e o tamanho da cratera de impacto era uma boa indicação de que se alguma coisa sobreviveu ao impacto foi porque era invulnerável ou teve muita sorte. Para Zoom, foi sorte. Ele se puxou para fora da grande pilha de poeira e areia que a explosão cobria seu corpo. Misturado à areia estava seu sangue que havia escorrido de sua máscara. Zoom conseguiu encontrar forças para se empurrar de quatro. Antes de se acomodar de joelhos. Ele respirou fundo antes de se levantar novamente, apenas para ouvir vários estalos por todo o corpo. Ele estava em péssimo estado e sofreu vários ossos quebrados na luta, juntamente com algum sangramento interno e uma concussão grave. Com sua rápida regeneração, ele estaria bem novamente em algumas horas, mas até então ele estava com dor. Ele olhou para trás e viu a cratera gigante feita como resultado de seu ataque contra Impulse. A força deve tê-lo jogado para trás e o mandado voando para longe da cratera até que ele pousasse no chão, o que inadvertidamente o salvou de ser pego no centro da explosão. Isso provavelmente o teria matado. Se ele foi jogado para trás pela explosão, então Impulse também deve ter sido e estava na mesma condição, então ele tropeçou em direção à cratera para encontrá-lo. Zoom tropeçou e mancou para dentro da cratera, mas depois de alguns passos teve força para andar com os dois pés sem muito problema. Ele cruzou a cratera e não encontrou nenhum sinal de Impulse até chegar à borda oposta, onde viu os óculos de Impulse caídos no chão cobertos de areia. Eles estavam queimados com uma das lentes tendo uma grande rachadura no meio e tinham alguns relâmpagos vermelhos e brancos piscando ao redor deles. Zoom pegou os óculos de Impulse e apertou a alça com mais força. Ele tinha seu primeiro troféu. De volta ao Star Labs. Wells, o que aconteceu? Minato gritou enquanto tentavam rastrear a assinatura de Naruto, mas o sistema não conseguia escanear a área. Não sei. Wells respondeu, tentando recuperar o sinal. Você não sabe? Kushina gritou. Não sei. Wells gritou de volta. A energia combinada do impacto deles enviou uma onda de choque que mexeu com nossos sensores e o satélite. Não estamos exatamente acostumados a configurar para esses tipos de eventos ou a energia de outra dimensão. Wells, você pode trazê-lo de volta? Rony perguntou enquanto Minato corria até um console e abria a parte de trás para pegar o hardware. Eu posso. Estou reiniciando o sistema inteiro. Isso deve trazer tudo de volta à ativa. Wells disse enquanto corria para outro console e rapidamente fazia o que precisava ser feito. Espere. Mais um segundo e Minato puxou uma alavanca e todo o sistema reiniciou. E pronto.
O sistema Star Labs reiniciou e em segundos eles tiveram um feed de satélite claro e seu sistema de sensores estava de volta e funcionando. Excelente! Naruto, você pode me ouvir? Wells ligou pelo rádio, mas tudo o que conseguiu foi estática. Naruto, você está aí? Naruto! Kushina gritou, mas tudo o que eles conseguiam ouvir era estática. Gideon, há algo errado com o sistema de comunicação do traje dele? Não posso dizer, não consigo me conectar a ele. Gideon respondeu e, apesar de ser uma inteligência artificial, seu tom era de genuína surpresa e medo. Estou trazendo os dados de rastreamento do traje dele. Minato disse e tudo o que conseguiu foi nada. A última captura registrada do sinal foi no Grand Canyon com zoom, mas agora eles não estavam recebendo o sinal. Não, tem que haver algo. Wells, tire uma foto de satélite da área. Kushina gritou, então ele fez e o que eles viram os chocou. Eles viram uma cratera enorme com facilmente 100 metros de largura. Se esse foi o efeito do impacto que Naruto e Zoom tiveram um com o outro, então suas esperanças de que Naruto sobreviveu simplesmente diminuíram. Não, Naruto ainda está vivo. Se ele estivesse morto, não estaríamos recebendo nenhum sinal. Estaríamos recebendo algo, no mínimo. Talvez ele tenha aberto uma brecha e a usado para escapar. Não estou recebendo nenhum sinal do traje dele. Nem mesmo o rastreador multiversal do traje dele está projetando nada. Wells respondeu. Não, ele ainda está lá. Kushina segurou a todos enquanto Minato caminhava até ela. Ele ainda está vivo, Minato. Ele ainda está vivo. Acabamos de trazê-lo de volta. Ele ainda está vivo. Não é justo. A voz de Kushina começou a falhar enquanto ela lentamente tinha que lidar com a possibilidade real de que Naruto tinha ido embora. Minato a abraçou e sufocou um grito, mas lágrimas deslizaram por sua bochecha enquanto ele fazia isso. Wells não tinha nada a dizer e apenas abaixou a cabeça em silêncio enquanto Rony olhava para o pendrive em sua mão. A última coisa que Naruto deu a ele. Ele só esperava que fosse algo para ajudá-lo a encontrá-lo onde quer que ele estivesse agora. Estranho. Foi assim que Naruto se sentiu quando acordou. Ele abriu os olhos e não tinha certeza de onde estava, pois sua mente estava um pouco confusa. Ele levantou a cabeça e estalou o pescoço antes de olhar ao redor e não tinha certeza de onde estava, mas era um quarto apertado. Havia um espelho na parede e seu reflexo mostrava que ele estava usando suas roupas normais, o que era estranho porque ele poderia jurar que estava usando seu traje Impulse. Ele olhou ao redor do quarto para ter uma ideia melhor de onde estava quando começou a reconhecer algumas coisas. Os posteres na parede pareciam familiares e quando viu um livro antigo na mesa, reconheceu onde estava. Era seu antigo quarto no abrigo de Tsunade. Ele saiu da sala e andou por um corredor com algumas outras portas antes de chegar a uma sala de estar principal conectada a uma cozinha. Ele reconheceu o sofá e a área de lazer aberta perto da TV, junto com a entrada da frente. Era tudo exatamente como ele se lembrava do lugar. Foi quando ele ouviu algum movimento na cozinha, então ele andou até lá e, para sua descrença, viu Tsunade. Ela estava cozinhando algo e parecia exatamente como ele se lembrava. Tsunade. Tsunade se virou e sorriu para ele. Olá, Naruto. É bom ver você. Ela disse enquanto colocava um prato de biscoitos na mesa. Mas eu não sou Tsunade. Você não é? Naruto perguntou e ela balançou a cabeça negativamente. Então tudo isso não é real, é? Que lugar é esse? Achamos que você ficaria mais confortável falando com alguém que parecesse familiar em um lugar que você conhecesse. Tsunade disse enquanto Naruto ficava nervoso. Então, ele tentou canalizar sua velocidade para seu punho, mas para seu espanto ele não conseguia sentir seus poderes. Temo que seus poderes não estejam funcionando ainda. Do que você está falando? Quem? Somos nós? Onde estou e onde está o Zoom?
Naruto perguntou. Por que não começamos com suas primeiras perguntas? Tsunade fez sinal para Naruto se sentar, então ele se sentou antes de segurar o prato de biscoitos para ele. Biscoito. Estou bem. Naruto respondeu. Você deveria ter um. Vai ajudar. Tsunade disse Naruto também. Ele deu uma mordida e ficou surpreso. O gosto era do melhor biscoito de chocolate que ele já tinha comido. O que você sabe sobre a força de aceleração? Não muito. Só o que Tawny e Gideon me disseram. É a fonte do meu poder. Algum tipo de energia que os velocistas usam e que nos faz ser quem somos. Naruto respondeu. Sim, e não. Tsunade respondeu. Quando a primeira partícula subatômica surgiu do Big Bang para formar a realidade como você a conhece, nós estávamos lá. Quando o último próton decair, parar de vibrar e mergulhar o universo na morte térmica, nós também estaremos lá. Espera, você está dizendo que estou falando com a Speed Force? A personificação viva dos meus poderes? Naruto perguntou incrédulo e Tsunade assentiu. Como isso é possível? Não é como falar com o conceito de gravidade ou o próprio tempo. De certa forma falando. As coisas ficam estranhas por aqui. Nós meio que criamos coisas estranhas. A força de aceleração comentou. Como isso é possível? Naruto murmurou. Qual é a última coisa da qual você se lembra? Naruto levou um momento para pensar sobre isso. Eu estava lutando contra Zoom. Estávamos correndo pelo Grand Canyon. Eu me senti ficando mais poderoso e rápido do que antes e o mesmo aconteceu com Zoom. Nós nos lançamos um contra o outro e a última coisa que me lembro foi esse clarão ofuscante de luz, as cores mais lindas que eu já tinha visto. Eu imagino. A força de aceleração está ligada a tantas coisas quando você abre a cortina elétrica e a vê como ela realmente é. E o que é isso? Naruto se perguntou quando viu Tsunade se levantar. Ela fez sinal para ele segui-la, então ele fez e eles caminharam até a porta da frente. Assim que a porta se abriu, o mesmo clarão ofuscante de luzes que Naruto viu antes voltou. Tantas cores ao mesmo tempo e todas estavam em sincronia umas com as outras e era lindo. Quando a luz morreu e Naruto pôde ver novamente, ele não tinha certeza do que estava olhando. Tempo. A força de aceleração respondeu enquanto ela e Naruto apareciam no que parecia um vórtice caótico de energia cósmica. Os mesmos flashes de cores que ele viu antes agora compunham tudo, mas espalhados por onde havia momentos de tempo. Alguns desses momentos o tinham, enquanto outros tinham Belry ou outro velocista ou nem mesmo velocistas e eram apenas momentos no tempo de outros lugares com outras pessoas. Junto com os momentos de tempo que passavam por ali, havia estruturas flutuantes espalhadas. Uma delas tinha uma pirâmide egípcia, enquanto outra tinha o que parecia um cânion com um avião americano caído dos anos 60. Ele viu o que parecia um antigo templo asteca, um antigo tanque alemão da Segunda Guerra Mundial e algum tipo de nave espacial avançada. Cada um estava espalhado como ilhas de um arquipélago. Todo o tempo. Existência se movendo pela realidade. Energia cinética. Energia temporal. Uma tempestade de inteligência que me conecta a você e a tudo e a todos. Sei que isso é muita coisa para absorver. Então fique à vontade para tirar um momento. Naruto assentiu e por um tempo pareceu bem. Ele olhou para o vórtice da Speed Force em espanto e choque, antes de se virar e vomitar. Sim. Esperávamos que isso acontecesse. Não se preocupe, você não é o primeiro a fazer isso aqui. A Speed Force o tranquilizou. Ugh! Naruto limpou a boca na manga. Por que você me trouxe aqui? Não tivemos nada a ver com sua chegada aqui, Naruto. Foi tudo você. A Speed Force disse a ele. E foi algo que não vimos chegando, o que é estranho dado que somos. Do que você está falando?
Naruto perguntou quando percebeu do que a Speed Force estava falando. Você está se referindo à mudança que Tawny fez na linha do tempo? Para mim. Sim. As mudanças de Tawny na linha do tempo tiveram efeitos colaterais perigosos, incluindo alguns que poderiam ter visto a destruição da própria Speed Force, mas em sua tentativa louca de destruição, ele criou algo muito maior do que esperava. Um campeão para a Speed Force. Alguém cujo destino parecia estar gravado na pedra da obscuridade como uma nota de rodapé em comparação com o Flash, mas que surgiu para mudar os eventos e o curso da história. A Speed Force elogiou. A primeira parte da sua jornada acabou. A próxima parte começa agora. Naruto olhou para a Speed Force, sem saber o que veria ou faria. Trepidação e medo tomaram conta de seu coração, junto com antecipação e determinação. Ele não tinha ideia de quais desafios ou lições a Speed Force tinha para ele, mas faria o que fosse preciso para voltar para casa. Fim do capítulo 13. Espero que tenham gostado do capítulo. Sei que já faz um tempo, mas com o multiverso pronto, agora podemos voltar para o Crimson Speedster e as coisas estão começando. Muito bem. Obviamente, Belry e todos na Terra 1 estão lentamente começando a aprender o que está acontecendo com Naruto e Ronin, mas eles têm seus próprios problemas. E Naruto tem os seus. Zoom. Está de volta. Jesse se foi e agora ele está preso na Speed Force. As coisas nunca são fáceis. Da próxima vez, Belry e os outros terão que lidar com os metas da Terra 2 e este misterioso Jay Garrick, enquanto tentam descobrir uma maneira de ajudar Naruto antes que Zoom o pegue. Sem que eles saibam, Naruto está em outro lugar completamente diferente. O que isso significa para sua jornada como herói e velocista? Até a próxima, fiquem seguros, todos. Atualizações de novembro. The Blue Wolf, The Perfect One e Spectacular Spider-Man serão atualizados em 30 de novembro. Mais uma vez. Obrigado a todos pelas sugestões, avaliações e palavras de incentivo. Agradecimentos especiais a Mazomune X23, meu leitor beta. Ele me dá muitas ideias ótimas para esta história, assim como para as outras. Também, obrigado ao Orsade, Joto Loraxius, Omni Creator Kami of Anime e todas as outras pessoas que me mandam PM com ideias para minhas histórias. Obrigado, pessoal. Eles ajudam muito. Naruto Uzumaki Namikaze, também conhecido como Impulso Aparência do ator, Kento Yamazaki, de cabelos loiros claros. Data de nascimento 8 de outubro de 1992, idade 23. Personalidade, carinhoso, gentil. Inteligente, apaixonado, motivado, mais tranquilo e brincalhão. Se importa profundamente com as pessoas próximas a ele e dará sua vida por elas se precisar. Sempre alguém confiável e em quem se pode confiar. Quando em uma missão ou em uma luta, 100% focado. Fez as pazes com sua escuridão e encontrou equilíbrio interior, então está disposto a contornar a linha em uma área moralmente cinzenta. Traje casual, tênis de corrida Nike modificados, jeans preto, camiseta vermelha, casaco cinza e branco com zíper e jaqueta de manga comprida com capuz. Uniforme, traje de criança Flash Crimson Silver do 1052, traje de batalha reforçado de tripolímero Kevlar à prova de atrito com sistema de sensor integrado e cinto para segurar dispositivos e itens. Capaz de ser encolhido para caber no Flash Ring. Óculos de segurança de propriedade de Minato Namikaze modificados por Cisco Ramon anel de flash para segurar o traje telefone com matriz neuromórfica de Gideon Sartvat Zarfi 2 e manopla. Repulsora retrátil de nanometal de Promécio, computador inteligente, lançador de dardos, pico de dados e lâmina de antebraço. Souvenirs, amostra de sangue de zumbi, Utop 1 e Max Rager. Lâmina de anjo sobrenatural. Colar com pingente antipossessão demoníaca. Raio de encolhimento de partículas PIN. 5 frascos encolhidos de partículas PIN. 11 núcleos de vibranium. Ouro, diamantes e joias. Variados, todos encolhidos em várias bolsas de viagem.
Amostra de composto V e amostra de cura. Katana de lâmina reversa de aço valeriano, Vibranium com bainha pintada de preto com relâmpagos de carvão vermelho e branco. Amarrada em suas costas. Recursos. Coproprietário dos laboratórios estar com amplo acesso à tecnologia de ponta e milhões, se não bilhões de dólares. Velocidade máxima atual. De Naruto Namikaze, também conhecido como Impulse, Mach 12 é igual a 9.207,23 mph. As habilidades atuais em negrito estão desbloqueadas agora: Super Speed e Speed Force Aura, Relâmpago Vermelho e Branco. Treinamento em combate por Oliver Queen e Jiraiya. Treinamento em Kali, Eskrima, Wing Chun Kung Fu, Sambo, Sistema, Judô, Taekwondo, Apkido, Pencak Silat, Karatê, Muay Thai e Arco e Flecha. Cura. Acelerada resistência sobre-humana, reflexos e agilidade sobre-humanos, homeostase melhorada, maior resistência, durabilidade e capacidades mentais aprimoradas para acelerar a leitura e processar informações rapidamente, altamente resistente ao controle mental e a maioria dos ataques psíquicos, inteligência sobre-humana nível atual, a pessoa mais inteligente da Terra 1 e da Terra 2. Mesmo. Nível de gênio, intelecto de Obard Tawny, socos rápidos, soco Mach, construções de força de velocidade, extrai energia diretamente da força de velocidade para criar construções sólidas, como armaduras ou até mesmo armas, drena a resistência rapidamente, armadura de força de velocidade, aumenta a velocidade e é resistente a danos. Armas de força de velocidade, armas feitas de energia de força de velocidade pura, altamente destrutivas, oscilação molecular, vibrar moléculas em alta frequência, soco de massa, força acelerado, perturbação física, solidificação do ar, funis de vento. Intangibilidade, faseamento, viagem dimensional, miragem de velocidade, viagem no tempo, consciência temporal, capacidade de detectar quaisquer alterações no fluxo do tempo e lembrar de múltiplas linhas do tempo, geração, manipulação de iluminação, pares múltiplos, Naruto X, Linda Park, eventualmente, Lena Luthor, Sarah Lance, Cara Danvers. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguirem frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.